Prazer, somos o futuro. www.tvskype.com. Prazer em tê-los conosco. Estamos aqui todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite, para apresentar para vocês Opinião Pet, um programa que vai bater um papo descontraído com vocês, tirando suas dúvidas, né? Vocês vão mandar as suas mensagens para nós aqui e, à medida do possível, nós estaremos transmitindo para vocês o nosso recadinho e tentando, da forma possível e imaginável, esclarecer as suas dúvidas a respeito dos seus animais de estimação. Tá? Eu sou Amândio Alves, Dr. Amândio Alves, médico veterinário. E hoje estaremos conversando aqui com um grande mestre, um grande veterinário, Dr. Professor Regis Cristiano Ribeiro. É um prazer tê-los conosco, ter aqui com a gente. Dr. Regis Cristiano, formado pela Universidade do Estado de São Paulo há 32 anos, né, Regis? Por aí. Essa longa jornada que você tem aí, né? 32 anos, com especialização em clínica de pequenos animais, pelo Royal College Veterinário em Londres, Inglaterra, professor da cadeira de nutrição de várias universidades, presta consultorias, né? E é proprietário de uma das melhores clínicas veterinárias de São Paulo, tá? Que vai estar no enderecinho aí, no GCzinho da sua televisão, tá? Junto com o telefone. Aqueles que quiserem entrar diretamente em contato com o Dr. Regis, é só se comunicar com ele através desse telefone que vai estar aparecendo aí no GC do seu vídeo. Dr. Regis, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos bater um papo aí descontraído a respeito da nutrição animal. Eu quero me focar bastante em nutrição porque eu acho que é um tema amplo, que as pessoas têm bastante dúvidas a respeito de como alimentar o seu animal. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Por que um índice de 30% apenas da população no Brasil consome produtos industrializados para seus animais, as famosas rações? Boa noite, Amândio. Parabéns para vocês pelo programa que estão realizando aqui na televisão. Uma novidade, né? Gostoso estar aqui. Principalmente com você, né, Amândio, que já trabalhamos juntos anos atrás, né? Sim. Tive essa satisfação de fazer veterinário com você. A realidade é a seguinte, essa parte de alimentação, ela é nova no mundo, né? Relativamente nova, e no Brasil muito nova. Então ainda existe um certo desconhecimento sobre esse assunto, sobre como é a nutrição, né? A maneira de se fazer nutrição. Muitas fábricas abriram aqui no Brasil com equipes novas, ainda carecem um pouco de experiência sobre esse assunto, e a alimentação é uma coisa que tem muita interação com o dono, né? Sim. Você veja assim, a alimentação é uma coisa que às vezes as pessoas imaginam como sendo não só para nutrir o organismo, mas também como uma coisa de satisfação, né? Então você fala, você não come com o inimigo, você come sempre com os amigos, Com os né? amigos, é uma coisa prazerosa, né? E muitas vezes a gente fala, bom, eu estou doente, ou o animal está doente, e eu vou tratar esse animal com ração. Isso é uma confusão que se faz, né? A ração não é para tratar, a ração é para nutrir. Então ainda existem essas pequenas dúvidas, que se tornam grandes dúvidas. E o consumidor acaba não aceitando ração como uma forma única de alimentar o animal, né? Mas você não acha que talvez esse fator que você está nos colocando seja talvez por uma deficiência do próprio médico veterinário em orientar o cliente? Ou seria mais o fator que as fábricas de ração, que a gente aqui, viu, gente, não é atrelado a nenhuma fábrica de ração, a nenhuma marca. Se a gente tiver que falar mal de uma, a gente vai falar. Se a gente tiver que falar bem de uma, a gente vai falar. Tá? Será que não é um pouco, talvez, dessas próprias empresas divulgarem mais os seus produtos, não no enfoque mercadológico, no enfoque de marketing, de ver o cachorro correndo bonitinho, saudável, etc. e tal? Será que... Qual dos dois focos aí você acha que mais pende? Existe isso. Nas escolas de veterinária em geral no Brasil, nós não temos professores ainda especializados em nutrição de cães. Isso é uma realidade. Até há pouco tempo, eu era o único professor de nutrição de cães do Brasil. Hoje já aumentou bastante. Sim. Hoje tem 4. Nossa, um aumento assim... 400%, né? Porque a nutrição de cães é uma nutrição diferente dos animais de produção.
O veterinário, quando entra nessa cadeira de nutrição, ele é um pouco massacrado por uma matéria que ele não gosta. Tem um pouco de matemática. Então, cálculo, o veterinário é né? ligado com a biológica, não gosta de matemática. E na cadeira de nutrição para cães, para gatos, você não tem assim tanta matemática. Hoje tem computador para ajudar isso. Então fica muito fácil com esses programas de computador fazer a nutrição balanceada. E o número de livros que estão começando a aparecer, de publicações mundiais, é muito grande. Então hoje não existe, por exemplo, segredo de formulação. Existe segredo de usar ingredientes bons. E esses ingredientes, esses incrementos que eles estão colocando nas rações? Tipo, para limpar tártaro, que o cocô sai mais cheirosinho, mais durinho. Você acha que isso funciona mesmo ou é balela? É uma grande parte é marketing, né? Quer dizer, é o que eu falei agora há pouco. A gente tem a ração como uma coisa para nutrir, não é para tratar, né? Então você tratar tártaro ou tratar uma doença renal com ração, isso não existe. Isso no mundo todo. Isso até por lei é proibido. Né? Você não pode dizer isso é uma ração medicada. Você faz rações medicadas para aves, para suínos, animais doentes, né? Mas para cães isso não existe. Então, quando se coloca esse tipo de rótulo na ração, na verdade não corresponde ao real, né? Isso não é uma coisa correta. Se pratica isso no Brasil, às vezes, mas o Ministério da Agricultura tem chamado a atenção disso, né? Proibindo que se faça isso aqui no Brasil. Mas mesmo assim, você vê, até entre nós humanos, né? Você fala, come alho, que faz bem para aquilo, você está doente, toma chá de alguma coisa, coisas de nutrição que são usadas para tentar curar. Porque é muito mais ameno você comer do que tomar remédio. Remédio é uma coisa meio agressiva para o público, né? E comida não, comida, como eu falei, é prazeroso, né? Então seria bom a gente se curar, né? Com comida. Claro. Agora, me diz uma coisa. Se um cliente vai na sua clínica, ele fala assim, poxa, eu não estou satisfeito, eu entro no supermercado, entro no Pet, é tanta marca de ração, é ração agora para raça maltese, é ração para raça não sei o que, tal, e eu não estou satisfeito, meu cachorro parece que não come bem, eu quero mudar a ração. Você acha que o que você falaria para esse cliente? Qual o caminho que ele deveria seguir para entrar dentro do pet shop e falar assim, não, eu vou comprar esse tipo de alimento para o meu animal? Na verdade, nós não trabalhamos lá na clínica com rações fixas, né, formulações fixas. Depende do tipo de animal que a gente está tratando. Então, algumas vezes até nem ração a gente indica. A gente faz a formulação com ingredientes caseiros. Né? Você pega uma ração, tem lá o quê? Farelo de arroz, farelo de trigo, farinha de carne. Todos esses ingredientes nós temos similares na comida humana. Então ômega 3, ômega 6. Tudo isso. Né? Você tem óleo de milho, que tem esses constituintes. Então você pode formular uma ração em casa, isso não tem problema. Nós fazemos isso para alguns clientes. E sai mais em conta? Hoje está saindo, viu? Hoje teve uma subida muito grande de alguns ingredientes, principalmente derivados de carne, né? E acaba saindo mais em conta. Ok, cara. Me diz uma coisa, mais uma pergunta que não quer me calar. E eu sempre falo isso até para os clientes que eu atendo. Né? Calma, gente, daqui a pouco eu vou ler as mensagens aí para vocês, tá? O cachorro da minha avó, ela tinha um pastorzão enorme, lindo, que dava comida caseira. E você acaba de nos falar aqui que dá para fazer a formulação, dá para fazer a ração em casa. Dá. Tá certo que não vai ser peletizada, né? Eu acho que não vai sair as bolinhas lá direitinho. Tá. Você acha que alimentar o animal com a comida, com o alimento nosso, é tão prejudicial? Porque eu vejo o seguinte, agora não transmitindo o que o programa tem em si, que seria a opinião dos nossos ouvintes, mas a minha opinião em particular. Nesses anos de carreira eu tenho observado que algumas patologias, algumas doenças no popular, né, que eu não via, eu comecei a perceber agora. Tipo, bico de papagaio, entre aspas, né? O bico de papagaio, nenhuma alusão ao meu primo tucano, né? O bico de papagaio em animais jovens. Então, pega um maltês com 3, 4 anos já com a coluna. Isso não é também devido à ração, Regis? A gente não tem assim uma pesquisa mundial, né, para culpar formulações com isso.
O que existe, assim, historicamente, a gente relembrar aquela coisa do escorbuto. Como é que a espécie humana adquiriu escorbuto, né? Viagens longas comendo o mesmo tipo de ingrediente durante longos períodos. Aí aparece uma carência, escorbuto, carência de vitamina C. Beriberi apareceu lá comendo arroz polido, então falta da B1. Então o que a gente tem que observar é essa insistência em você consumir um único tipo ou até um grupo só de ingredientes a vida inteira pode levar a problemas. Ou de carência ou de excesso de algo. Né? Então o ideal é se fazer uma dieta balanceada e com modificação dos ingredientes. Então, aí, nesse momento, você sai um pouco da ração comercial, que é uma coisa fixa. É sempre os mesmos ingredientes. Sempre quando você varia. Porque o animal na natureza, nós que tiramos ele lá do meio do mato, Exatamente. colocamos ele dentro de casa. Exatamente. Ele na natureza, Variável. ele vai comer a musculatura, né, Variável, o né? bifinho dele lá, mas ele também vai nas vísceras que também ele contrabalanceia. Exatamente. Seria isso que ele está tentando informar para vocês. Exatamente. Viu, galera? Agora, respondendo aqui, quer dizer, lendo aqui a primeira mensagem que nos chegou aqui do Dr. Mariano Martins. Obrigado, Mariano, pela sua participação. Ele é médico veterinário e ele quer saber a opinião sobre a deficiência das faculdades. Sinto meus estagiários a cada ano que passa menos preparado. Bom, Mariano, novamente, obrigado pela sua questão. Está saindo um pouco aqui do que a gente está conversando sobre nutrição, mas o que você acha, Rezi? Ele está falando que sente que os estagiários, a cada ano que passa, está menos preparado. Você que foi mestre, professor, o que você acha aí? Na verdade, existe para responder para o Mariano. Existe essa tendência, assim. Muitas escolas de veterinária abriram no Brasil, são escolas novas, com corpo docente novo também, e existem algumas escolas que estão fazendo, infelizmente, né, diminuindo a carga horária. Então, quando eu fiz escola de veterinária, a gente reclamava que está faltando aula, né? Hoje, muitas escolas estão meio período. Então, o aluno para aprender fica um pouco difícil, né? Sim. Também existem escolas que estão localizadas em alguns pontos que você não tem o cliente. Então, em veterinária, o colega deve ser um colega já experiente para julgar isso. Em veterinária, a gente sabe que a experiência é extremamente importante. Experiência é contato com o bicho. Então, se você não tem contato, a experiência fica prejudicada. É o que está acontecendo hoje com muita frequência. Você acha que é essa falta de contato é carga horária diminuída e falta de contato. Essa carga horária diminuída se deve ao fato de que está forçando ao aluno a querer ir para mestrado, doutorado, é isso que você acha? Então, em vez de fazer escola em 5 anos, você faz a escola em 10, 12 anos, tendo a carga horária que a gente tinha quando formou. Quando se formou. Acho que respondeu para você, né, Mariano? Obrigado. Participação ao vivo, Plínio. Sou de Salvador e dou até vatapá para o meu dog alemão. Meu Deus, precisa ver se esse vatapá, viu, Plínio? É um vatapá quente ou frio, viu? Porque se for quente, coitado, se ele tiver uma hemorroida, ele tá lascado, hein? Gente, nós estamos no Opinião Pet. Mande suas mensagens para nós com suas dúvidas que nós vamos tentar esclarecer. Aqui não é consultório, gente. Não adianta ficar mandando, sabe, meu cachorro está com esse problema, o que eu faço? Para isso tem meu e-mail aí que está passando aí também. À medida do possível eu vou respondendo para vocês. Se eu conseguir ir atender vocês em casa, eu irei. Se não, eu vou indicar um conhecido ou o telefone de alguém que possa ir até a sua residência para tratar do seu animalzinho. Tá ok? Nós estamos falando aqui ao vivo com o Dr. Regis Cristiano Ribeiro, um médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, que, além de tudo, arrumou tempo para escrever esta obra magnífica, Dr. Regis. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Guia Profissional e Prático para a Criação de Cães. Dr. Regis Cristiano Ribeiro, juntamente com Dr. Leandro Silva Blasquez e Samantha Leite de Souza. Fala um pouco do que se trata essa obra grandiosa e como que você arruma tempo para tanta coisa, consultoria, congresso. Primeiro o segredo é ter uma equipe, né? O Dr. Leandro e a doutora Samantha trabalham conosco. E a ideia foi assim, a gente tem alguns criadores que são clientes nossos
alguns que vêm nos consultar, e sempre as perguntas se repetem. Então, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né, a gente começa a ficar meio preguiçoso. Então, você não quer repetir as coisas, né? 30 anos repetindo a mesma coisa. Então, a gente tenta o quê? Escrever. Então, a primeira coisa eu escrevi no computador. Fiz os protocolos para essa parte de criação, né? E depois, com o tempo, eu falei, bom, vamos exteriorizar isso, vamos pôr isso um pouco para fora. E dedicando esse livro a veterinários, a criadores, zootecnistas, bioteristas, pessoal que atua com canil. E eu trouxe alguma coisa da experiência que a gente tem em montar e gerenciar canis, né? Os protocolos da clínica. Então, é um livro é o primeiro livro no Brasil para isso. A gente nota que o veterinário brasileiro não gosta muito de escrever, vai um puxão de orelha nos veterinários. Sim. Né? E esse assunto, particularmente, também não gostam de escrever. Tanto que, se a gente consultando as escolas de veterinário no Brasil, não existe só deficiência de nutrição. A cadeira de sinotecnia, que seria o estudo dos cães, né, ela é quase ausente na maioria das escolas do Brasil. Então esse é um livro para encorajar o pessoal a começar a trabalhar nas escolas com sinotecnia, que eu acho importante, veterinário clínico. A primeira coisa que ele tem que conhecer é o cão. Sim. O que é o cão e depois como é que o cão vai ter as suas doenças, sua reprodução e coisas assim. Então, esse livro tem uma linguagem que serve tanto para o profissional, o médico, como para o criador, aquele que vende os filhotes. Essa é a ideia. E também para o público em geral que gosta de animais. E eu tive folheando o seu livro, achei uma coisa engraçada aqui, que você fala de pintar o canil com a cor azul. Exatamente. Mas explica isso para o pessoal que está nos assistindo. Gente, você que tem um cãozinho, você vai pintar o quarto do seu cãozinho com tinta azul. A ideia, assim, em canis, né, você tem atração de mosca, frequência, né? Então, a gente dá alguns métodos para, sem usar inseticida, nada de defensivo, alguns métodos de repelir, né? E um deles é mosca. Se você analisar na natureza, você vai ver que o que é azul na natureza? É o céu e água. Mosca morre em qualquer um desses dois, né? Então, você pintando de azul, você repele. Não vai acabar com a mosca, mas repele. Mas não diminui. É uma cor que elas gostam. E a gente deve, quando ouve isso, deve duvidar. Duvida mesmo. Então você faz assim, você vai numa feira agropecuária, daquelas bem sujinhas, né? Que vende churrasquinho, maçã do amor e tudo. Então vai no estacionamento, 11 horas, estão aquelas moscas sentadas nos automóveis. Então você conta o número de moscas que tem em carro azul, dá para contar, são poucas. E nos outros carros, amarelo, azul, branco, vermelho, não dá para contar, um número grande de moscas. Ela tem uma certa repulsa por azul. Muito interessante. Tá aí uma dica para vocês, ó, que querem diminuir a quantidade de moscas no seu canil. Fale mais um pouco sobre seguir aqui, o Regis, no sentido de, voltando tudo, o que ele fala a nível de nutrição, o criador? Na verdade, ele ensina, primeiramente, quando você vai trabalhar com ração comercial, a você julgar um rótulo. Então, você saber ler um rótulo. Porque aquilo é uma loucura, né? Uma cheia de dados, né? E na verdade não é. É uma coisa simples. Então, a gente tem uma maneira de mostrar o cálculo para a pessoa fazer em casa, mesmo ver se a ração tem no papel, né? Mas vamos começar por aí. E condiz aquilo que dizem, que quanto maior o índice de umidade da ração, melhor é a digestibilidade que eles escrevem lá, é assimilar a ração, transformar aquilo em energia para o animal. Na verdade, a ideia é assim, a primeira parte é apresentar o que tem a ração, né? Então essa ração tem que ter uma energia adequada para o animal, equilibrada com os nutrientes essenciais, aqueles nutrientes que ele não consegue sintetizar e que são necessários para o organismo. Vitamina A, vitamina D, aminoácidos, ácidos graxos. Então a gente mostra se a formulação teórica que está apresentada no rótulo está correta, né? E a dose que o animal deve consumir disso. Hoje, doutor Amário, nós temos rações do Brasil que as doses estão erradas. A gente fica imaginando, bom, a dose está a mais, né? Porque querem vender mais ração. Não, às vezes as doses estão a menos até. Então o fabricante vende menos ração do que deveria para um determinado peso de animal, né? E o resultado, evidentemente, que é muito ruim. Né? Então a gente ensina nesse método simples de fazer esse cálculo em casa. O veterinário pode fazer, o criador mais experiente, interessado, pode fazer. E essa é a primeira ideia de nutrição. Mostra-se depois algumas doenças carenciais, elas podem acontecer
dentro de um canil, pode acontecer até numa clínica também veterinária, e é uma passagem também como você faz um julgamento dos outros itens, além dos nutricionais, da ração. É um primeiro aviso de... Porque, na verdade, para a gente ser um pouco mais específico, precisaria fazer um curso de nutrição. Então, tem termos que são difíceis para explicar, né, só num nível específico. Futuramente, a gente vai lançar um sobre isso. E o que você acha que a diferença básica de uma marca para outra seria os ingredientes que cada fábrica usa, a tecnologia que cada uma usa? Porque a fórmula é mais ou menos aquela. Proteína tanto, é super premium, premium. Então, o que faz a diferença a nível de grana mesmo, de custo? Porque o cliente fala assim, pô, eu vou comprar ração X, eu vou pagar no quilo o preço de filé mignon. Se eu comprar ração Y, eu vou pagar o preço de um colchão mole. O que você acha? Por que essa disparidade tão grande entre uma marca e outra? Você que faz da consultoria para... Isso requer uma história um pouquinho mais longa, não sei se vocês podem nos contar, dá tempo? Dá? Uma história mais longa? Então vamos lá. Até aconteceu a coisa primeiro nos Estados Unidos. Então o americano foi, vamos dizer assim, o criador das rações, né, balanceadas. E várias marcas apareceram por lá e algumas começaram a dar problema. Então você tem lá o casal, o John e a Mary, né? Então o John sai para passear, fazer Cooper, né, junto com aquele cachorro imenso, né? Vai embora lá, correndo uns 10 quilômetros. E a Mary, com aquele agasalho cor-de-rosa, aquele jeitão dela, aquela loira e tal, puxando aquele shih tzuzinho peludinho, limpinho e tal, sai para andar perto de casa. Aí o John volta, e nos Estados Unidos você tem assim uma lei que obriga, em várias cidades, né, a você recolher as eliminações. Fez, recolhe, sob pena de lei, né? Então o sujeito volta com um saco imenso carregando nas costas, né, aquelas fezes do cachorro. Podia dar dólar para ele comer. Digeriu, jogou tudo fora, né? Já bem meio nervoso. No meio do caminho encontra a Mary, né, limpando o chão de uma espetacular diarreia que o cachorro teve, também decorrente de ração. Então o americano não deixa isso barato, né? Ele saiu para processo, né? Chama advogado, coisa. Aí as fábricas resolveram fazer um acordo, né, sobre formulações. Criou-se nos Estados Unidos uma coisa que se chama American Association of Feed Control Officials, a AFCO. Então ali tem as normas dos padrões de nutrição que um cão exige. Bom, isto você vai achar em ingredientes. Aí tem a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, ou de outros países para o Brasil. O ingrediente brasileiro aqui, às vezes é raro ou às vezes não é de boa qualidade. Então as fábricas que vendem mais, teoricamente, seriam as fábricas que teriam os melhores tipos de ingrediente. Compram mais, podem comprar com preço mais adequado, né? Então essas de maior movimento, a gente deve procurar isso. Mas a resposta para a tua pergunta, bem técnica, é assim, a gente inicia com uma ração de uma fábrica, tem uma boa venda, né? Acredita nisso, faz a checagem de rótulo, tá tudo certinho, a resposta é quem dá ao cão. Então você dá para o cão, então você tem que medir primeira reação, se ele tem reações ao consumo, vômitos, diarreias, né? Se não aceita a ração, né? E depois desenvolvimento de peso, você está engordando demais, ou se não está engordando, está emagrecendo, e alguns detalhes um pouco mais refinados. Por exemplo, um dos detalhes, cães que se lambem muito, por exemplo. Então tem gente que diz, não, é tique nervoso, ele rói as unhas. Não, não é bem isso. Ele, ao comer a ração, a digestibilidade dessa ração às vezes é baixa, permanece no estômago durante um tempo muito elevado, fermenta, e o cão tem uma dificuldade imensa para eructar. Então ele eructa puxando a língua, então lambendo. Então isso fica uma dica aí, né? Passou de 3 horas da ingestão da ração, se o cão continua se lambendo, mantendo isso, com certeza tem má digestão. Já no estômago, isto, né? É uma primeira dica. Então, verificar essas coisas e aprender com o veterinário, tem outras dicas sobre isso, como que essa ração deve ser jogada. O que o Dr. Regis quis falar para nós, o que eu pude entender, é que o seu cão, se come uma ração de má qualidade, ele arrota durante 3 horas. Não, depois das 3. Depois das 3 horas. De ter que ingerir. Esse cachorro porco agora. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Mariana Porto, de Portugal. Um abraço à comunidade brasileira em Portugal, minha santa terrinha. Olá, estou acompanhando o programa. Quero parabenizar, pois a linguagem é legal e quero saber como é que a ração interfere nas raças. Ou seja, qual o alimento natural melhor para os pelos do meu animal?
Essa é com você. Na verdade, o alimento, a gente dizia assim, é um nutriente, aquilo que está contido dentro do alimento. Então, para uma pelagem boa, você tem que ter, evidentemente, a gente chama de ácido pantotênico, é extremamente importante. O ácido linoleico é importante. Vitamina A tem sua importância. O zinco é extremamente importante. Uma boa qualidade proteica. Isso já garante bem uma nutrição adequada para a pelagem, né? E desde que você acompanhe tudo aquilo que a gente conversou sobre a American Associated Feed Control Fishes. Então, dentro dos nutrientes normais, né? Isso para um cão normal, sem doença. Pois existem uns outros problemas, talvez de acrescentar algo à ração, que são suplementos, né? Que é outra parte da nutrição importante, suplementação. Então, animais que têm problemas hepáticos, pode dar problema de pele, então aí tem uma suplementação especial e entra num capítulo que a gente chama das rações especiais, não terapêuticas, as especiais. Não suporte à terapia. Né? As prescritas. Ok, acho que respondeu a nossa Mariana, ela manda de novo uma outra mensagem. Aqui no Porto costumamos a preparar a ração em casa. Abraços ao povo maravilhoso de Bagé. Parabéns pelo programa. Obrigado, Mariana, mais uma vez, pela sua mensagem. A Janete de São Roque. Olá, costumo assistir a TV Skype. Parabéns, pois estão caprichando no programão. Ela colocou um monte de azão aqui. Rafael, Minas Gerais, Três Corações. Ele diz, haha, essa eu gostei. Que cor eu pinto a minha casa? Rua, cidade para espantar a minha sogra. Olha, Rafael, esta aqui quem responde sou eu. Para espantar a sogra eu não sei, mas se seu cachorro tiver rabo, corte a cauda dele. Pois assim ele não balança para fazer festa para a sua sogra. Entendeu? A Ana Maria está em São Paulo. Ela estou assistindo e vou divulgar para a comunidade. Amo meu pet no Orkut. Qual a opinião de vocês sobre a lei ridícula? Olha aqui, gente. Eu vou ler o que vocês mandarem, hein? Se vocês mandarem o apresentador para aquele lugar, eu vou ter que ler. Se mandar também o meu diretor, ele que se estrepe, viu? Qual a opinião de vocês sobre essa lei ridícula obrigando a castrar animais? Bom, Ana, para você pode ser ridículo, e para o animal pior ainda, né? Agora, o que você acha dessa lei, hein? Você acha que... eu acho... Existe alguma confusão aí nessa lei. Assim, cães no Brasil, gatos no Brasil, está crescendo muito essa população. Está crescendo muito mesmo. Nós somos hoje a segunda população de pets do mundo. A primeira americana, a segunda nossa. Então, evidentemente, para você diminuir isso, de uma forma seca de se fazer a coisa, faça-se as tais das castrações. Diminui. Agora, pensando em qualidade de vida desses cães ou desses gatos, precisa haver um certo lado técnico da coisa, não pode ser muito radical. Então eu estava fazendo hoje até uma revisão para o Kennel Clube de São Paulo sobre esse assunto. Coincidiu até a pergunta. O pessoal está indicando castração abaixo de 3 meses. Né? E a gente sabe que isso tem algumas influências posteriores. E é uma influência que a gente só vai ver daqui 2 anos, 2 anos e meio. Uma delas é incontinência urinária. Então você castra fêmeas. Continência urinária, gente, para quem não sabe, faz xixi à torta e à direita em qualquer lugar, na presença ou não de pessoas estranhas. Não, e até dormindo. E até dormindo. Quer dizer, à noite está lá. Né? Então isso 2 anos e meio depois é que aparecem esses sintomas. Então você lança uma lei hoje, faz todo esse oba-oba, né? Daqui 2 anos e meio já está reeleito, eu não sei, já fez o que tinha que fazer, né? Aí o desastre acontece, ninguém vai lembrar, a memória do brasileiro é um pouco curta nessa área e vai. A gente não pode ser radical, nada radical. Não é? A gente precisa ter consciência de responsabilidade de criação. Né? É conhecer o animal, por isso a gente fez o livro para conhecer o animal, gostar de animal. Na verdade é aquilo, né? Tá tapando o sol com a peneira. Exatamente. Né? Porque a gente costuma falar muito sobre a cultura do brasileiro. O brasileiro é um povo culto. Eu acho que quando a gente fala a cultura do brasileiro não está preparada para isso, a cultura do brasileiro... Não, o brasileiro está preparado para tudo. É que tentam tapar o sol com a peneira. O que tem que acontecer é o seguinte, quem pega um animal tem que saber que ele está sendo responsável por aquele animal. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E tem que arcar com as consequências. Porque
Você é dono de clínica, você deve saber disso, ainda mais nessa região que você tem aqui, que eu conheço bem, né? Às vezes você acorda, tem uma caixa de papelão na porta da sua clínica, com um monte de animaizinhos. Então, quer dizer, o brasileiro, ele simplesmente, aquele cidadão, pegou um problema que ele tinha, que ele gerou, que não soube administrar aquele problema, e transferiu o problema para você. Você que se vira. Só porque você é veterinário, você não vai jogar esses animais na rua. Entendeu? Então, é uma questão de primeiro que não deveria ser lei, não devia se chamar de lei, devia ser de conscientização. Não. E essa é a opinião pet que eu tenho a respeito do assunto. E, na verdade, estudar um pouco mais isso, quer dizer, eu fazer um plebiscito, né, se mostrar o que se deve fazer, qual é a melhor maneira técnica de se fazer isso. Então, quer se fazer uma lei, expõe essa lei à comunidade, então vai nas faculdades, o pessoal que estuda isso, nos kennels, pergunta o que nós vamos fazer, né? Como é que vamos fazer da melhor forma possível para diminuir a população de cães. É um problema, a população de cães e gatos é grande, tem que diminuir. Porque se você deixou um casalzinho ali na rua, aquele casalzinho, depois de tantos anos, já deu... De monte, né? E as pessoas acham que animais de rua... Eu tive uma época que eu andei querendo estudar um pouco mais a fundo esse negócio de castração. Eu sou contra. Eu acho que é assim, o animal veio com uma determinada função aqui na Terra, entendeu? Eu acho que a gente deve, pelo menos, deixar ele ter um padrão de vida adequado até determinada idade, para depois sim, vamos castrar, porque está dando problema, entendeu? Claro. Fazer campanhas, as prefeituras, viu? Vocês políticos aí, inclusive amanhã aqui nos estúdios da TV Skype, Soninha, candidata a prefeito do estado da Prefeitura de São Paulo, né? E os políticos estão aí se candidatando, né? Pedem voto à torta direita. Isso é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da Prefeitura, animal jogado na rua. Não simplesmente pegar esses animais e jogar para o sacrifício, né? Voltando ao seu livro, Regis, onde que a gente pode achá-lo? Deve estar passando aí, a produção está colocando aí? Tá colocando onde você encontra esse livro, viu? Uma linguagem super bacana, tá com dicas para vocês, tá? De como criar o seu animal. Tem ainda sobre alimentação, verminose, vacinações, acidentes com plantas venenosas, tá? Genéticas e outros bichinhos mais. Participação ao vivo do Patrick de São Paulo. Parabéns pelo programa. Gostaria que falasse sobre alimentação, que a gente está falando desde o início. Dou comida para o meu animal e todos me recriminam por isso. Pergunta o Patrick. Olha, Patrick. Aí é ruim, hein, Patrick? Todos te recriminam por isso? O que você acha? Pode dar comida? Pode, né? Já falamos a respeito, né? Você não pode dar determinados alimentos para o seu animal. A Magna de Souza pergunta: oi, doutor, você é um gatinho quem cuida de você, risos, parabéns pelo programa, mas não concordo com esse negócio de marca e quem decide é o cão, pois meu cachorro come até os tapetes. Obrigado por eu ser um gatinho, mas já tem gente que cuida de mim. Aí tem um adendo, né? Um adendo. Assim, quem decide não é o cão, não. Porque o cão não abre geladeira, o cão não faz isso. Ele está com fome, ele vai comer o que dar. O cão vai mostrar para você a decisão que você tem que tomar. Você tem que estar de olho nele, é conhecer o animal. Viu, olha, né? Opinião pet, doutor Regis, especialista em nutrição, está falando aí direto para você. E obrigado pela sua participação. Eu penso assim, também que é uma coisa que eu acho um pouco deficiência, não sei se nós temos opiniões divergentes a respeito. Eu acho que a ração ela foi feita para a praticidade do ser humano. Ele vai lá, põe lá, entendeu? Vira e mexe, vai trabalhar em uma boa. Então, eu já vi isso no hospital mesmo, até os mais jovens hoje, e eles não conseguem transmitir para o cliente a necessidade de educar o animal a comer. Exatamente. A ter um determinado horário para o animalzinho ir lá e comer, porque ele vai ter o seu determinado horário para defecar, né? Vai
vai impedir que aquela própria ração entre em processo de fermentação, porque a saliva está ali em contato, a umidade do ar está ali fazendo aquilo, a comida que tem ali dentro, né? Exatamente, perecível. Entendeu? E impede que uma mosca pouse, uma formiga, isso leva o ovinho do velho. Ou impede que o animal vá lá, come um pouquinho agora, não assiste televisão, não assiste TV Skype, entendeu? Não liga o computador, vai lá, come 3, 4 bolinhas, aí volta, deita, dorme, levanta, come as 3, 4 bolinhas, vai se tornando um cão obeso. Então, eu acho que a falta do veterinário, sabe, educar o cliente nesse sentido Muito importante. é muito importante, porque, veja bem, ele vai saber se o animal está comendo bem, se está desperdiçando ração, entendeu? Exatamente. E o cliente não consegue entender, ele acha que o animal, se não tiver com a ração lá o dia inteiro, vai passar fome. E é uma coisa que a gente tem notado nesses últimos 30 anos, assim, doença nutricional mais frequente no Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, é obesidade. Então estão dando ração a mais, estão gastando a mais, estão dando ou ração caseira ou ração comercial, ou aquela que a gente chama de gororobas, a mistura geral, né? Estão dando a mais. É obeso. Obesidade é uma doença seríssima, extremamente prevalente em várias cidades do mundo, aqui no São Paulo não é exceção, Brasil não é exceção. O pessoal não liga muito para isso, né? A fase das doenças carenciais, ela realmente desapareceu. Foi um benefício da ração comercial. Ela sumiu com esse problema de doença carencial. Só aparece realmente em cães doentes, né, internados. Tá? Mas o cão normal desapareceu. Mas a obesidade está aí, porque é o mau uso da ração. Então a gente olha, por exemplo, as pessoas têm um costume de, quando as coisas se tornam muito rotina, né, de você afastar a leitura. Então não se lê rótulo. Eu uma vez estava dando aula para uns alunos, uma turma assim um pouco guerreira, né? Então disseram para mim, escuta, essa cadeira de nutrição tem muita coisa, tem muita matéria, o senhor puxa muito, e a gente tem que ficar lendo essas coisas todas. Eu falei, vocês têm que começar a ler. Aí passei a mão no bolso, tirei uma caixa de fósforo. Falei, olha, isso aqui já existe há mais de 100 anos. Uma coisa extremamente conhecida, né? Então a gente tira um palito daqui e risca, ó, redundante, né? Acende. Por que acende o fósforo? Aí a que mais reclamava na frente, é porque tem pólvora aí. Falei, vamos ler o rótulo. O que tem no fósforo? Matéria-prima, fósforo. Fósforo. Não leram um rótulo que existe há mais de 100 anos. Você imagina um rótulo muito completo, cheio de detalhes, o pessoal não lê. E não lê a dose, que é o principal ali para não engordar, né? Então precisa se dedicar um pouquinho mais à comida, e é uma das falhas que existem nas rações comerciais. Elas são práticas, então o sujeito esquece. Vai dando. Então não olha o cachorro, não olha o que está comendo, não olha onde põe, né? Então fica um pouco complicado. Uma vez eu ouvi, tá certo que a nossa disparidade de idade é muito grande, né? Haja visto o meu rostinho jovem e o seu já. Né? Mas tem charme. Quando eu era recém-formado, eu ouvi um grande veterinário em Campinas, aqui em São Paulo. Isso nunca mais me saiu da cabeça. E eu falo até hoje, eu nunca procurei saber se é verdade ou não, mas eu, na medida do possível, também transmito isso. Perguntaram a ele, quanto que eu dou de ração para o meu cachorro? Era uma collie. O nome do veterinário daquele hospital, se não me engano, era Gilberto. Aí ele falou assim, a senhora vai dar o volume da cabeça do seu animal. Aí ele, me lembro até hoje a cena, ele fez assim, ó, é esse tanto que a senhora vai dar de manhã e esse tanto que a senhora vai dar à noite. Será que isso procede? Você tem alguma notícia? Não procede. Porque as rações têm energias diferentes, né? Então, cada formulação tem suas energias. Você vai mais naquela assim, olha, comeu, ainda está querendo mais, dá mais um pouquinho. Comeu, sobrou, da próxima vez, dá um pouco menos. Não, o cálculo sempre é feito assim, você pega a raça, ou mais ou menos, se for um animal cruzado, mais ou menos a raça que ele está próximo. Você vê o peso normal dessa raça. E através disso você calcula a energia metabolizável que ele necessita por dia, né? E aí pronto, a gente tem a dose do que deve comer de energia por dia. Na ração você obtém esse resultado da energia da ração, está no rótulo, né? Uma regrinha de 3 simples, você tira essa dosagem. Normalmente as boas fábricas do ramo, elas dão esse cálculo já pronto para você.
Né? Cabe ao veterinário que está assistindo o cliente dar uma checada nesses. É claro, não dá para checar, como você falou agora há pouco, todas as rações. Eu tenho uma coisa, eu lancei um livro um tempo atrás, e esse livro era um compêndio de rações de cães e gatos. Então, para a gente saber o que tem dentro das rações, peguei todos os rótulos, botei no livro. Coisa de maluco, né? Eu tinha uma colega que fez, uma estudante, né, que fez conosco esse livro. Aí, quando eu terminei, editei o livro, na mesma semana ele já estava ultrapassado. Já mudaram. Já saíram mais 40 tipos de ração. É pior que informática. É impressionante, é uma rapidez brutal. Pelo amor de Deus. Vamos ler umas mensagens aqui, Regis. Paulo Mikiyoshi. Sou estudante de Botucatu. Abraço a Botucatu, Unesp. Quero saber se vocês recomendam algum curso para especialidade de nutrição. Isso é com o Dr. Regis. Conhece algum curso? Hoje, curso de nutrição de pequenos animais... A Clivepa deve fazer? Não faz. Hoje, quem dá alguma coisa, faz de vez em quando alguns cursos, é o Colégio Brasileiro de Nutrição, em Campinas. Então, abre de tempos em tempos alguns simpósios mais especializados sobre o assunto. E existem algumas faculdades que dão esse curso. Às vezes pode dar um estágio, pedindo. A faculdade de Jaboticabal, serviço do professor Aulus Karchoff, ele é um dos que está desenvolvendo, e bem, né, essa parte de nutrição em escolas, né? É, acho que o único curso que eu conheço assim, mais completo, né, aqui nas escolas atualmente. Ó, Paulo, acho que está respondendo a tua mensagem. Obrigado pela sua participação. E novamente um abraço aí a Botucatu. Grande Botucatu. Viu? Bons Ares. Boas escolas. Bons Ares e boas escolas. E a Luana, que não sei da onde que ela é, deve ser da Lua. Existe hora melhor ou pior para o animal comer? Essa não posso responder no teu lugar? Pode. É a hora que ele está com fome. A hora que ele está com fome, ele come. A hora pior é quando ele está de barriga cheia ou antes de ver a cadelinha da namorada. Isso tem uma resposta também para acrescentar. É assim, período da manhã é o melhor horário para você dar de comer para os cães. Isso até para nós. Até para nós, que é um período que ele passou a noite sem comer, mas existe um problema de a suprarrenal, uma glândula que ela começa a funcionar mais de manhã. Né? Então é um momento adequado para você fazer o uso da ração, de manhã. Né? Para quem faz refeição única, cachorro adulto. Né? Agora, cachorros jovens não, aí vai comer várias vezes por dia, né? Fracionado. Então você diz que a suprarrenal trabalha mais de manhã? De manhã. E dorme à noite? Horário comercial, não faz? Tem que dormir, não faz plantão. Então quem que faz plantão no horário dela? Tem negócio do yin yang, quando um descansa, o outro trabalha? Tem. Eu não, eu trabalho direto. Direto. Deixa eu ver uma outra aqui. João Carlos. João Carlos também não falou de onde que é, João. Mas mesmo assim, obrigado pela sua participação. Quando alguém abandona um animal em sua porta, que procedimento devemos tomar? É a pergunta de João Carlos. Olha, complicada a sua pergunta, hein? Complicado. Se você mora no 15º andar, com certeza deve ser algum vizinho seu aí do prédio. Devolve para ele. Eu não sei qual o procedimento não, porque polícia não adianta, viu? Chama a carrocinha, viu? Chama a carrocinha. Bom, Regis, me diz uma coisa. E fruta? Fruta para cachorro. Todo mundo pergunta isso. Eu posso dar fruta pro meu cachorro? Posso dar laranja pro meu cachorro? Fruta... É assim, você não vê um cachorro em cima de um pé de goiaba, né? Ou voando acima das laranjas. Não é normal do cão, né? Volta e meia a gente dá alguma coisa de fruta para o animal, mas mais com uma coisa lúdica, uma brincadeira, né? Um pedacinho de maçã, uma coisa assim. Morango com chantilly? De vez em quando pode. É lúdico, não. Isso é lúdico, é brincadeira, coisa, mas não com uma alimentação constante, né? Existem até algumas frutas que podem ser tóxicas. Aqui no Brasil nós temos um problema, por exemplo, com uma delas, que é abacate. Abacate.
Abacate é um problema, não o caroço, veja bem. Só o abacate, né? O problema Então, é que na nós hora de temos... sair, né? O abacate, assim, tem um tipo de abacate da Ilha da Madeira, uma portuguesa que ligou, né? Então, existe um abacate da Ilha da Madeira, e, se não me engano, de Açores também. Esse abacate tem alguns agentes tóxicos. E esse tipo de abacate foi trazido para o Brasil. Então, nós temos alguns tipos de abacate que a gente não sabe tipificar aqui no Brasil. Gente, Então, interessante. Não dê abacate da Ilha da Madeira para o seu a gente cão. não vai descobrir, né? Ele é tóxico, entendeu? Mas eles perguntam muito para muito, fruta, entendeu? E não sei. Só frutas ácidas. Precisa tomar cuidado, evidentemente, para não aumentar a O acidez. que eu recomendo muito demais. aos meus clientes é o seguinte, ó. A senhora dá ração pro seu cachorro e traz a picanha para mim aqui, entendeu? Com as frutinhas de sobremesa. E as frutinhas de sobremesa, né? Mas é importante a gente ver isso. Daniel tá de Osasco, ele está nos perguntando aqui. Ele mudou totalmente o assunto aqui, gente. Ô Daniel, obrigado pela sua participação. Ele diz que tem 2 cockers e já tentou de tudo para acabar com as pulgas. Ele cita aqui o nome de alguns produtos, que eu não vou falar. O nome... Que remédio é bom para pulga? Olha, Daniel, a sua pulga está doente, Daniel? Que remédio é bom para pulga? Qual o sintoma da pulga que está acontecendo aí na sua casa, Daniel? E o que é bom para pulga, Regis? É sangue, né? Elas gostam, sangue deixa elas forte, sadias, né? Daniel, é o seguinte, a pulga vive no ambiente, ela não vive no cão. Tá? Para cada uma pulga que você acha no seu cockerzinho, tem 9 no chão. Então, o interessante é você dedetizar o ambiente, tira o seu cachorrinho de casa, deixa dormindo aí num pet, num hotelzinho ou na casa de um amigo. Aproveita para levar as pulgas também para casa do amigo, tá? Depois dá um banho anti-pulga no seu cãozinho. Faça isso uma vez por mês, pelo menos durante uns 3 meses, você vai ver que as pulgas somem. Ou tem uma outra também, você pega uma pulga, essa você não sabe. Você pega uma pulga, isso é fantástico, e pinta ela de branco. As outras morrem de rir. As outras morrem de rir. Você também sabia, negócio, né? Difícil falar com uma pessoa velha, viu? Você é da minha idade. Velha, assim. Falando em idade, eu tô sabendo também que você é um grande exímio pianista. Não, exímio não. Eu toco piano, gosto de piano. É bom. Gosta de piano. É bom. Nas horas vagas tem como hobby. É um hobby, para acalmar, né? Cachorro, gato, o dia inteiro, mais de 30 anos fazendo isso, né? Sim. Por mais que a gente gosta, tem hora que dá um estresse, né? E música é uma coisa muito boa, né? Então eu gosto de tocar piano, estudo piano até hoje, tenho aulas de piano até hoje, e gosto da máquina piano também. Mexer no piano, afinar o piano, mexer com... Eu acho interessante. Qual estilo de música assim? Jazz. Então nós estamos indo para um intervalinho para tomar uma água e já, gente, a gente volta no Opinião Pet com o Dr. Regis Cristiano Ribeiro, falando muito sobre nutrição para o seu animalzinho. E vai mandando suas mensagens que nós vamos lendo aqui, ok? Obrigado. O visual ficou bonito. Foi? Mas, Deus, quem vai viver aí? Vamos colocar gente trabalhadora, São Pedro. Boa, gente que rale. Tudo bem, mas cria o happy hour. Que tal colocar surfistas? Fundo de corais. Surfistas, aprovado. Mas tira os corais, para não machucar os meninos. E a segunda-feira, Deus? Mantém? Mantém. Mas capricha no domingo. Domingo com futebol e samba. Agora o clima, hein? Vamos encher isso aí de gelo. Tá louco, Pedro? Eu quero sol o ano inteiro, com 1 hora a mais no verão. E coloca aí uma observação. Pôr do sol cinematográfico. É, Deus. Ficou bom, hein? Merece até uma estátua sua. Minha não, eu não gosto de aparecer. Coloca uma do meu garoto. O carioca já nasce abençoado. E quando Deus abençoa, é pra sempre. Deus, posso ser o padroeiro? Não dá. Já prometi pra Sebastião. Pra gente, o inverno é aquela época do friozinho gostoso, de ficar abraçado com quem a gente gosta. É, mas pra muita gente não é só friozinho, não, é muito menos gostoso. Por isso a gente quer a sua solidariedade, o seu amor, que você abrace
Abrace essa causa. Doe agasalhos e principalmente cobertores. Isso aquece o corpo de quem precisa e a alma de quem doa. A campanha do agasalho é assim. Quanto mais gente, mais quente. Perder uma oportunidade pode fazer você perder muito tempo. Se nas próximas eleições você não escolher os melhores candidatos, por exemplo, a sua cidade vai perder 4 anos. E 4 anos é muito tempo. Prazer, somos o futuro, tvskype.com. Estamos diretamente aqui de São Paulo, Brasil, para o mundo, falando sobre PET, com o nosso excelentíssimo convidado, professor doutor Regis Cristiano Ribeiro, falando muito sobre nutrição e tirando as dúvidas mais frequentes de você, nossos caros web telespectadores. Doutor Regis, uma pergunta que cabe aqui. O ser humano está humanizando demais os animais. E essa humanização está trazendo prejuízos para o animal. Tem cachorro tomando banho de ofurô, não tem uma ideia. O que você pode falar a nível disso, que também engloba aí as rações e a alimentação? Que eu estou sabendo que você esteve no Rio de Janeiro, num congresso, falou muito sobre pâncreas. Na verdade, essa humanização é algo um pouco estranho para cães, né? É, de novo, não conhecer cães. Então, às vezes a gente conversa com as pessoas, fala, mas é uma coisa básica. Chega para alguém e fala, o que é um canil? É um lugar onde a gente põe cachorro. Isso é uma visão de engenheiro, não é? Uma visão talvez zootécnica. Não, canil é um local, você tem na verdade ali uma matilha confinada. Então, para que é importante saber isso? Uma matilha, você tem um líder da matilha, quem manda. Se aparecer outro líder, tem uma briga, alguém expulsa alguém. No canil, está confinado, você põe em baias, uma do lado da outra, por exemplo, 2 líderes. Porque eles são bonitos, e o líder pode ser macho e fêmea. Brigam. Seria mais ou menos assim, eu ponho você numa sala, na sala ao lado eu ponho o Fernandinho Beiramar. E ele tem alguma coisa contra Fernandinho Beiramar. Mas ele começa a falar, eu vou aí, vou conversar com você, mano, aquela linguagem legal, tá, o ano inteiro assim. Você não vai dormir direito, né? E você vai ter problemas de estresse o ano inteiro. Então o pessoal não faz liderança, não vê quem são os líderes do canil. Aí quando você vai fazer, você faz os cruzamentos dos cães, obtém os filhotes, ao nascer o filhote, você cria lá uns 2 meses, vende o filhote. Quando vai vender o filhote, vende lá, por exemplo, um cachorro de R$7.000. Cachorro caro, não é? Cachorro de bom preço. Você cuidou bem, tratou bem. Aí o cliente compra, vai morar num grande bairro aí, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. Pega o cachorro, né, leva para casa, entra no carro, chega em casa, dá pro filho. O filho põe no sofá, ou a filha vai lá, põe uma fitinha, põe perfuminho, tudo isso. É cheiro que não é do canil. Já é estranho. Já no próprio canil, o novo dono, pegou um cachorro que pesa, que tem altura de 10 centímetros e levou a 1,80 m. Cachorro não fica em árvore, não é macaco. E ele já tem 2 meses aquele sentido de estresse. Ele falou, me levaram para cima, um estranho. Eu vou cair daqui. Você faz veterinário há muito tempo, você sabe isso. Você pega um cachorrinho de 2 meses na mão, ele te agarra, ele fica com os olhos abertos, está em estresse. Aí leva para o automóvel, que é um negócio que ele nunca viu, e que fica chacoalhando, fazendo um barulho, né?
Vai para casa, uma criança aperta, põe perfume. Acho que É mais ou menos assim, pega você com 6 anos de idade e dou para um gorila. Não é? O gorila leva para a árvore, ele chama gorila, todo mundo, você vai estressar. Não é? Então, isso é uma humanização assim, traumática que se faz com filhotes. Passam uns 2 dias. Mas o criador tem aquele cuidado, né? Fala, olha, você vai dar essa raçãozinha que é o que estão comendo aqui. Dá para ele. Leva para casa. Dá durante 2 dias raçãozinha. Mora num bairro fantástico, né? Tudo em ordem. Passa 2 dias, uma espetacular diarreia. Liga pro criador, você frequenta essa história, não é? Liga pro criador, o senhor me vendeu um cão com problema. Aí o criador já diz, olha, o senhor deu alguma coisa para ele, porque todos os filhotes aqui estão em ordem. Começa uma briga. Aí põe um veterinário no meio, que vai numa clínica, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quem é o culpado dessa bagunça? O cão. Coitado, é o menos culpado, né? Na verdade, o que aconteceu? Estresse faz o pâncreas funcionar de uma forma mais exacerbada. A ração é uma ração inicial cheia de gordura. Essa gordura é quebrada, vira ácidos graxos, vai para o intestino, troca a flora todinha, pronto, começou uma diarreia. Então, falta no Brasil, por exemplo, uma dieta que seja anti-estresse. Essa dieta dificilmente uma fábrica de ração vai fazer. Quem tem que fazer, vou lá, é o veterinário. Orientar o criador, para orientar o dono, dar uma dieta de acomodação do cão nesses uns 15 primeiros dias. Aí ele vai para a ração inicial que ele estava usando. Fantástico. Esse é o Dr. Regis. Fantástico. Linguagem simples, direto ao ponto. Por isso que é mestre. Gente, vamos ler umas mensagens aqui. O programa está quase chegando no fim, infelizmente, porque o papo tá bom demais, tá gostoso demais. Vamos responder aqui ao Júlio Menezes, do Mato Grosso. Obrigado, Júlio. Estou adorando o programa e é o primeiro médico que vejo apresentar um programa sobre o tema pet. Ninguém merecia a famosa e desempregada Luísa Mel. Apesar dela ser pontinhos, né? Deixa pra lá. Obrigado você, viu? O Paulo Massa, que também não fala de onde que é. Você tá brincando, risos? Frutas? Você viu o preço das frutas? Ô Paulo, eu não sei onde você tá, mas no Ceasa até que não tá tão caro. Gente, o programa tá chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a presença do Dr. Regis, ocupadíssimo, ele arrumou um tempinho para vir bater esse papão conosco, tá? Espero outras vezes poder trazê-lo aqui, a produção toda semana, toda quarta-feira, das 8 às 9 horas, para pegar esses desocupados que gostam de assistir futebol. Vão assistir o futebol, as esposas vão para o teclado do computador, que são as mulheres que cuidam mais dos bichinhos, né? Os homens geralmente ficam lá assistindo o seu timinho lá. A gente usufrui o cachorro, a mulher cuida. Apesar de nós sermos veterinários, músicos, etc e tal, nós temos uma grande desavença pública. Isso é verdade. Da Opinião Pet. Ele torce para um timinho, infelizmente, muito michuruco, né? Mas eu não vou nem entrar nesses detalhes, viu, gente? É só um detalhe. Então, toda quarta-feira, gente, das 8 às 9, estamos aqui. A produção está escolhendo profissionais do mais alto gabarito, como o Dr. Regis, que conversou conosco, tá? Para a semana que vem, produção, já estou sabendo que vai vir um oftalmologista veterinário, vai tirar dúvidas sobre cataratas. Gente, né? Catarata é coisa muito frequente, o pessoal pergunta muito sobre catarata. E a gente vai estar batendo um papão também com o nosso próximo convidado, Dr. Pedro. Agora eu não me recordo o nome dele, que a produção não me passou ainda. E temos mais uma mensagenzinha aqui chegando. Vamos abrir. Não, que isso daqui não convém falar, que o apresentador é um gato, essas coisas. Isso aí. Depois eu passo autógrafo. Gente, um beijo, considerações finais, doutor. Obrigado mais uma vez. É muito bom vir aqui, né? Vocês estão fazendo um programa novo, um programa de dinâmica diferente, né? Apresentado por médico veterinário, né? É claro que você não tem certas belezas naturais, mas tem uma beleza intelectual interessante. Vamos apresentar isso para o público. É muito bom. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. E eu volto quando vocês quiserem. Obrigado, gente. Happy go lucky.
laughing, you're the